aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre Light Novel, e dessa vez a gente vai falar sobre uma Light Novel publicada pela Panini, agora no mês de dezembro, que é do SAO, Sword Art Online. É bastante famoso, basicamente, porque Sword Art Online tem tudo que você possa imaginar. Então tem anime, tem mangá, tem jogos, então tudo que você possa imaginar de Sword Art Online existe, e a gente tem um acesso até que bastante facilitado, de modo geral, à obra. Eu gosto, dá pra dizer que eu gosto de SAO, eu gosto do universo, eu gosto da ambientação, do enredo, da temática. Então eu estava bastante empolgado pro lançamento da Light Novel aqui no Brasil. E eu demorei quase 2 semanas para ler 238 páginas, porque eu achei muito ruim. O autor, que é o Reiki Kawahara, ele escreveu Sword Art Online para uma competição, para Dengeki Game Novel Prize. Deu muitas páginas, né? Então deu mais do que ele poderia submeter para participar do concurso. Então ele desistiu. Como ele desistiu, ele decidiu publicar na internet. Ele gostou do resultado, tinha ideia de continuar escrevendo, então ele publicou as suas light novels na internet. Ele escreveu novamente para esse mesmo tipo de premiação. Foi premiado, que é a Ace Award, e a editora falou assim: você faz bastante sucesso online, a gente vai publicar essa obra que você submeteu, mas você não quer trazer SAO pra gente publicar? E é um pesadelo editorial, porque basicamente ele escreveu muita coisa. Então ele escreveu as histórias principais do Kirito, ele escreveu novels relacionadas ao começo da história, então ele fez umas histórias prequel, ele escreveu como se fosse fanfics de outros personagens de SAO, e tudo isso vai sendo publicado no Japão. Então, oficialmente começou a ser publicado em 2009 no Japão. A gente já está aí quase 9 anos aí depois da primeira publicação e já contabiliza 21 edições de SAO. E a gente chegou na primeira aqui no Brasil. Então é só vocês fazerem as contas de quanto a gente vai sofrer nos próximos anos para conseguir comprar tudo. Mas basicamente, do que se trata Sword Art Online? Qual é o melhor jeito de eu comparar? Eu acho que se eu comparar com Log Horizon fica mais claro. A gente está no ano de 2022 e foi criada a tecnologia do Nevergear, que nada mais é que um capacete de realidade virtual, só que ele faz a imersão completa da mente do jogador para dentro do jogo do SAO, né, do Sword Art Online. Basicamente, a gente pode dizer que eles ficaram presos lá para sempre, e se eles morrerem no jogo, eles morrem na vida real. E aí a gente vai acompanhar todo o enredo se desenrolando pelas visões de um jogador específico, que é um beta tester, né? Então ele participou primeiro dos treinos, né, antes da publicação do SAO, e ele é um jogador solo, o que influencia bastante também na narrativa, que é o Kirito. O Kirito, no anime, é um personagem metódico, é sério, ele é isolado, ele tem dificuldades de socialização. É curioso porque o Kirito da Light Novel, ele é só um adolescente babaca. Ele tem essas características de tendência de isolamento e também não gostar de socializar com as pessoas. O autor tenta dar um pano de fundo para ele com relação a isso. Eu acho que ele faz muito mal na Light Novel e muito bem no anime. E ele parece mimado, ele parece ser aquele tipo de cara que não está acostumado a perder em jogos. Então, quando ele se vê nesse universo, né, que eles precisam bater a torre de 100 andares, que é a Ingrat, ele basicamente meio que toma para si essa função. Quer dizer, ele toma para si essa função no anime. Aqui na Light Novel, o que ele sempre fala é sobre o papel dele em sobreviver. Isso dá pra ele um tom muito... Ele é muito egocêntrico. Eu tenho um recurso, eu tenho a skill, então ele é muito focado nessa parte do eu na Light Novel. Mas assim, a Light Novel é escrita em primeira pessoa, então você até consegue dar uma relevada nisso. É que como eu assisti primeiro o anime, eu li a Light Novel muito comparando com o anime. Aí a gente tem os outros personagens que cercam o Kirito, né, apesar dele ser um jogador solo,
que é a Asuna, que basicamente é a vice-comandante de uma guilda. É engraçado, ela como personagem ela não é ruim, mas parece que todas as vezes que ela vai se conversar com o Kirito ou tá próxima ao Kirito, o autor automaticamente muda a personalidade dela e ela vira a personagem da garota perfeita para um garoto gamer. Isso é muito irritante. E aí a gente tem o Kirito, a Asuna, tem alguns outros personagens secundários, como o chefe da guilda, que o Kirito conhece, um amigo dele que é mercador, outras guildas menores com quem ele tem contato. E aí começa o meu problema com a light novel em si. O mundo do Sal é muito interessante, é muito colorido, eu gosto do enredo, gosto da dinâmica. O autor se esquece completamente dessas outras facetas do jogo para focar no relacionamento do Kirito e da Asuna. Ok, não tem problema nenhum, tanto é que o Toradora, que basicamente é uma light novel sobre relacionamento, mas ele faz as duas coisas mal, eu acho. Coisas interessantes como eles fazerem quests ou investigar o labirinto, as boss battle, é completamente em segundo plano e tenta focar no relacionamento da Asuna com o Kirito, que é muito rápido e sem sal e meio com bastante trechos desnecessários. É bastante problemático quando ele começa a abordar algumas coisas como relacionamento, casamento, até mesmo sexo dentro do universo do Sal. E sinceramente eu não me recordo disso no anime, não me recordo se no anime tem pelo menos essa pincelada de que os dois transavam e que o autor força bastante na light novel, inclusive tendo um capítulo especificamente para chegar no clímax da conversa dos dois sobre sexo. Então a gente tem esses pontos em que o autor tem uma desconexão entre o que ele quer escrever, do que ele está escrevendo, e ok, eu tenho que relevar que é uma obra que ele escreveu em 2002, sem a ajuda de editores, e foi direto para a internet. Tem todos esses fatores que eu consigo relevar, mas que quando eu comparo com o anime, por exemplo, eu fico um pouco triste da light novel ter me decepcionado nesses aspectos. Basicamente o enredo de Sal é isso. São eles tendo que bater 100 andares da torre, são eles lidando com as situações do Kirito estar se envolvendo com a Asuna, e o Kirito conta por que ele é um jogador solo, e o autor consegue resumir isso em 2 páginas, o que dá peso nenhum para a história. A gente tem alguns personagens secundários que a gente quer ver mais, mas eles são completamente esquecidos. E no fim de tudo tem tem grandes plot twists na história, né? Então isso é interessante, o plot twist final, dá pra dizer assim, me pegou um pouco de surpresa, tanto na época do anime quanto agora. Eu gosto de como o autor fez isso, mas basicamente a história é isso, gente. É o Kirito preso no mundo em que as pessoas morrem, elas morrem de verdade, e ele tá se relacionando com uma garota lá, e eles precisam chegar até o fim. É bem simplificado. Entretém, o que já é um bom conceito de modo geral. Eu não consigo deixar de comparar ele com Log Horizon, porque Log Horizon tem um mundo bem desenvolvido. É como se o Sal fosse focado no Kirito e na Asuna, na relação dos dois, e o mundo serve de pano de fundo para isso, enquanto que em Log Horizon a gente tem a história de um universo e como os personagens atuam nesse universo. Log Horizon me pega muito por esse fator de ele realmente focar no universo de jogo, nas pessoas modificando isso, nos NPCs. E a verdade é que a única diferença dos dois é que em Log Horizon você não tem essa morte geral dos personagens, enquanto que Sal, isso é predominante, né? Eles têm esse medo aí de enfrentar boss mais difíceis e de passar algum tempo sozinho por conta disso. Agora, com relação à edição da Panini, que também me dá grandes problemas. A gente tem as ilustrações do Abeck. Eu tenho problemas muito sérios com algumas ilustrações que tem aqui, tanto de início, com a Asuna em trajes mínimos, né, em trajes de roupa de baixo mesmo, que se repete no interior da light novel, quanto também alguns problemas referentes ao modo como a Panini tratou as expressões aqui dentro.
A gente que lê light novel, mangá e tudo mais já está acostumado com uma série de palavras que não são do nosso cotidiano. Seja honoríficos japoneses, como san, kun, sama e tudo mais, quanto palavras oriundas mesmo de videogame, como NPC, alguma especialização, esse tipo de skills, assim, a gente já tem alguma familiaridade. É completamente arbitrário o modo como a Panini decide o que vai ter uma nota de tradução ou uma nota do editor e o que não vai. A gente não tem a presença de um glossário, o que eu acho um erro tremendo, pensando numa obra que tem tanta palavra vinda de outras mídias. A gente tem aí palavras que tem uma notinha bem simplificada para, por exemplo, NPC. Enquanto para outros, quando ele cita um estilo arquitetônico japonês, por exemplo, ele tem um puta de uma nota de tradução. Eu acho que um glossário resolveria isso muito bem, porque a pessoa consegue, eu sei o que é, eu não preciso ir no glossário, mas se eu for, eu tenho alguma informação extra e tal. Eu tenho bastante problemas com a utilização do honorífico aqui na tradução. Não é que eu não goste, eu não tenho problema com a utilização de honoríficos. Eu tenho um problema com a utilização que foi dada aqui. Eles só mantiveram esses honoríficos para a Suna se dirigindo ao Kirito, o que eu acho bastante problemático. A gente tem aí alguns outros personagens usando muito esporadicamente e sendo, assim, completamente relevado, não tem nenhuma nota de explicação. Às vezes eles usam honoríficos nem tão comuns assim e não tem nenhuma nota de tradução. Isso me incomoda bastante. E me incomoda bastante não pra mim, porque, que nem eu falei, eu sei, eu tô acostumado. Mas eu penso que uma pessoa que seja a primeira leitura dela, desse tipo de material, é uma barreira que você está criando em um material que já não é muito acessível e eu acho que a Panini nesse ponto ela errou bastante na ausência de um glossário. Com relação à qualidade, eu achei o papel incrivelmente bom. Pra vocês terem uma ideia, isso aqui são só 238 páginas, mas o papel é muito grosso, ele tem uma textura gostosa. Eu gosto do que eles fizeram na capa, dando uma orelha, fazendo um trabalho legal, com ilustrações coloridas no início. Eu gosto que eles pegaram um texto do próprio autor falando sobre o lançamento da novel. Então, assim, de acabamento, o produto tá muito legal. Eu só tenho uma certa birra com a palavra romance aqui no rodapé. Eles não colocam light novel ou qualquer coisa assim. Eles mantêm a palavra romance. O que, se você considerar que talvez você encontre em banca de revista, pode ser um pouco afastador da pessoa. E não diga realmente o que é isso. Porque isso não é só um romancezinho, é uma light novel. Tem características próprias para isso. Como eu já falei anteriormente no vídeo sobre light novels, então eu fiquei um pouco emborrado com isso aqui. A lombada é bonitinha, a ilustração de capa é bonitinha, eles seguiram os mesmos padrões. Eu não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas tem um verniz aqui, então o produto em si me agrada. A ausência de um glossário me incomoda, o modo como as notas de tradução são arbitrárias me incomoda. Mas de modo geral está bem tranquilo, o texto está bem fluido. A diagramação no começo eu estranhei um pouco, eu achei ela um pouco sem tantas folgas, mas ela funciona, é bem tranquila, não tem grandes problemas assim. E então é isso, gente. É o lançamento de dezembro da Panini. Ele está saindo por um preço salgado de R$40. É bom você ter isso em conta, porque são 21 edições, né? Pelo menos no Japão. A gente não sabe se todas vão chegar aqui no Brasil. E Panini é muito tranquilo de achar, seja em lojas especializadas, bancas, Amazon e etc. Tem 238 páginas, o conteúdo ok. Para quem assistiu o anime, ele resolve todo o primeiro arco, então das torres, relacionado às torres, já é tudo resolvido aqui, o que eu acho um ponto positivo. E é isso, gente, é bem... Sei lá, se você for um grande fã de Sao e precisa disso na sua vida, vai fundo. Se você só quer conhecer Sao, acho que é melhor assistir o anime, que é um pouco mais interessante e
não tem os mesmos problemas que eu encontrei na novel, de modo geral. Bom, é isso, gente. Não deixe nos comentários se você gosta de Saw, se você vai comprar a light novel, mesmo por esse preço caro. Enfim, se você viu o anime, se você não viu, eu vou responder vocês, porque é engraçado, eu gosto muito de Saw, então é sempre um diálogo legal. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que estão aparecendo aqui pra vocês e se inscrever na bolinha que fica do meu lado esquerdo. De mais a mais é isso, um beijo grande e tchau!